pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Rubens, sou fotógrafo aqui na Baixada Santista e eu estou gravando uma série de vídeos para falar sobre o processo seletivo para poder trabalhar em navio de cruzeiro. Eu vou embarcar agora no final desse mês para trabalhar no navio da Costa Cruzeiros e eu estou passando algumas informações para vocês sobre como funciona o processo seletivo, como foi no meu caso para poder ser selecionado para trabalhar como fotógrafo em navio. Hoje eu vou falar sobre o teste de inglês, que é uma questão que muita gente fica preocupada, muita gente pergunta como que funciona. E eu queria iniciar falando que o teste de inglês, ele depende muito da companhia e depende muito do seu cargo e da agência que está realizando o teste. Algumas agências, por exemplo, efetuam testes que são totalmente de listening. Então você vai ouvir alguns diálogos que têm a ver com o cargo, no caso, a função que você vai exercer, e você vai responder algumas questões referente ao que você entender do diálogo. Para mim esse é um teste até simples, relativamente simples, eu acho que é mais fácil você ouvir e entender, e aí você responde as questões. Algumas outras empresas fazem testes um pouco mais complexos. Por exemplo, no meu caso, como eu vou trabalhar na Companhia Costa e eu estou pela agência ISMBR, o meu teste já foi um teste um pouquinho mais complexo, então envolvia um pouco de gramática, eu envolvia listening também, mas tinha bastante questões relacionadas a gramáticas. Esses testes costumam ser testes rápidos, são feitos de forma online, então é algum site que você vai poder acessar para poder fazer o teste. E são testes que costumam ser rápidos. Se você for bem no teste, vai ser um teste de mais ou menos 25 minutos, meia hora, pelo menos essa é a previsão que eles dão. Só que muitas vezes o teste é um pouquinho mais complexo e acaba demorando um pouquinho mais, uma hora e meia. Aí depende muito do seu desempenho e do seu conhecimento. São testes que servem para avaliar o seu nível de inglês. Normalmente eles usam o padrão europeu para fazer essa avaliação, então você pode ter o nível de inglês desde o mais básico, que seria o A1, A2, até um pouco mais elevado, passando por B1, B2, depois C1 e C2. Algumas outras línguas também podem ser exigidas aí em alguns testes, então não é só o teste de inglês, tem o teste de espanhol, de italiano, de alemão, de francês, e também seguem esses mesmos padrões. Falando diretamente sobre o teste que eu fiz à Costa, foi um teste relativamente difícil. Se você perguntar para qualquer um que já tenha feito esse teste da Costa, a pessoa vai dizer a mesma coisa. Foi um teste um pouquinho complicado, um pouquinho difícil. Tinha muitas questões, são questões bem complexas que você tem que ler com bastante calma para poder entender. Muitas questões tinham pegadinhas e muitas questões têm gramática, envolviam gramáticas, então acaba se tornando um teste realmente um pouquinho complexo. Tinha algumas questões mais simples, por exemplo, algumas figuras com algumas imagens que você teria só que informar qual era o nome daquela imagem ou linkar o nome correto à figura. Algumas outras questões de alternativas também bem simples, outras de verdadeiro e falso. Só que tinha algumas questões que realmente eram um pouquinho mais complexas, que você tinha que escrever corretamente a palavra para preencher alguma lacuna, alguma coisa assim. Mas assim, no geral, não se preocupem muito com a questão do teste, porque é o teste para avaliar o seu nível. Se você sabe que você tem um nível bom de inglês, é fácil de você passar, de você executar esse teste. Você não precisa acertar todas as questões, apenas as questões referentes ao seu nível, a não ser que você esteja procurando um cargo que exija um nível avançado. Aí você tem que estar um pouquinho melhor preparado. E aconselho vocês sempre a procurar alguns sites, existem vários sites online que executam testes para mostrar o nível de inglês de vocês ou de outra língua. Por exemplo, eu já fiz testes de espanhol, testes de italiano, para saber qual era o meu nível. E esses sites executam esses testes de forma gratuita e ali você já tem uma noção de qual é o seu nível de inglês. E aí eu já vou deixar também como dica
se você ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar um link na descrição mostrando qual é o site que eu usei para fazer o meu teste, para a minha avaliação no caso, para saber qual era o meu nível de inglês. E coincidentemente esse mesmo site foi o site que a empresa, a agência no caso, utilizou para executar o meu teste de inglês. Então ali eu já tinha uma noção de como era. Lembrando que quando você faz essa avaliação gratuita, esse teste, são perguntas aleatórias, de situações aí aleatórias. E quando você está fazendo o teste para trabalhar no navio, já são questões relacionadas ao dia a dia do navio. Então, atendimento ao cliente, algum cliente que quer fazer, por exemplo, algum agendamento no hotel para o quarto, quer tirar alguma dúvida em relação a onde fica o teatro ou qual vai ser o espetáculo que será apresentado, algum pedido, alguma coisa desse tipo. Então, são questões do dia a dia, questões que a gente vai ter lá no navio, no dia a dia do navio, e são essas questões que são utilizadas para o teste, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, é só escrever aí nos comentários. Não esqueçam de seguir e compartilhar esse vídeo, que em breve eu vou estar passando algumas outras dicas, algumas outras informações a mais. O próximo vídeo vai ser o vídeo falando sobre o curso de STCW, que é um curso também que é muito interessante vocês saberem e que vocês vão precisar para poder embarcar no navio. Obrigado.